Alô, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço, um grande abraço da família tricolor, que comemora praticamente e antecipadamente o título do Gauchão deste ano. Grenal terminou com goleada do Grêmio em cima do Internacional, 3-0. Não foi surpresa, não foi surpresa, porque o Grêmio foi muito bem armado, muito bem esquematizado. Isso não aconteceu com o Internacional. Paulo Pesolano fracassou, trocou erradamente, houve uma expulsão. Tudo bem, jogou com 10 praticamente todo o Grenal, mas não merecia mais do que um resultado como esse, 3-0. Assunto que nós vamos comentar no decorrer do programa de hoje. Mas tem um detalhe, não é? Não tem jogo jogado. O Grenal é de 180 minutos, 3-0 para o Grêmio em cima do Internacional. A decisão fica para o gigante da Beira-Rio. Só que tem que reverter esse resultado do time vermelho para levar o título, talvez, a uma decisão. Decisão final que pode acontecer se o Internacional reverter, logicamente, que eu acho bastante difícil, uma penalidade máxima, talvez, para a decisão do Grenal e decisão do título. Mas isso não vai acontecer, não. Tire o seu cavalo da chuva, meu torcedor colorado. Estamos dividindo a bancada com Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, e na linha, online, como gostam de dizer os americanos e tal, Paulo Roberto Mafessoni, o narrador esportivo mais consagrado no interior do estado do Rio Grande do Sul. Festa sensacional na última sexta-feira, lá no salão de festejos do Vermelhão da Serra, o Esporte Clube Passo Fundo, marcando os 40 anos de atividades ininterruptas do Clube de Todos Nós. Promessa dos seus dirigentes de que 2026 é o ano de elevação para a divisão de honra do nosso futebol e uma busca para o certame nacional de 2027. Esperamos que isso aconteça. Depois do intervalo, Carlos Dantas e Paulo Roberto Mafessoni. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos aí o clássico Grenal no último final de semana, 3-0 para o Grêmio em cima do Internacional e, consequentemente, já encaminha sua classificação ou a busca do título, o Tricolor de Porto Alegre. Tudo bem contigo, meu caro Carlos Dantas? Tudo bem comigo, Jorge Antônio Guedes, Paulo Mafessoni e nossos queridos telespectadores. Olha, como é salutar saber que sempre tem alguém nos assistindo. Eu saí na rua esse fim de semana, caminhei para o centro de Passo Fundo, andei em vários lugares e a festa do Passo Fundo também, conheci muita gente que são os nossos telespectadores e eu não sabia. Daqui um pouco eu tenho uma listinha aqui para divulgar, mas antes de mais nada, antes de falar desse pobre Grenal, eu tenho que falar da grande festa do Passo Fundo. Aquela festa é digna, né? Olha aí, essa aí já era sinaleira, Mafessoni e ouvintes, telespectadores. Aí já estava na reta final, só ex-jogadores e imprensa, sabe? Aquela hora que sai aquela cervejinha a mais, pois aí que o verbo e a conversa correu. Mas a festa em si, vocês vão assistir, muito bem organizada e muito motivadora, principalmente para os patrocinadores, pelo que afirmaram os diretores, conselheiros do Passo Fundo. Ou seja, o Passo Fundo muda de mentalidade, parte para um calendário em nível nacional. E se subir para o gauchão, tudo bem. Mas o importante é ter um calendário o ano inteiro. Esse é o ponto principal que eu senti dessa grande festa dos 40 anos, senhor Jorge. Foi um prazer estar lá com o senhor. Muito bem, o prazer é redobrado, meu amigo. Participaste via online, pela YouTube e tal, acompanhaste o andamento da festa, não, Mafessoni? Uma pena a sua ausência pessoal aqui no Vermelhão da Serra. Verdade, Jorge, amigos da TV Passo Fundo, Dantas, uma alegria enorme mais uma vez estar participando do programa. Nesta seara de ouvintes, de audiência qualificada desse programa, eu destaco o telefonema que recebi hoje pela manhã do Dr. Luiz Antônio Covatti, o Toto Covatti, diz: Mafessoni, diga no programa, alguém tem que dizer que não é mais possível ver aquele jogo que está sendo proposto pelo Internacional. Bola para o goleiro para o zagueiro para o lateral e começar daí. Tem que mudar esse sistema, pelo amor de Deus. Tá, então, o registro para o meu amigo Luiz Antônio Covatti. Quanto à festa do Esporte Clube Passo Fundo, eu senti muito não poder estar fisicamente presente. Eu estava num evento lá na cidade de Bento Gonçalves, participando do encontro que se chama CG, do Lions Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do qual sou vice-presidente e tinha a abertura oficial do evento. Mas, mais uma vez, transmito meus cumprimentos à torcida tricolor do Esporte Clube Passo Fundo, desejando que, como disse o Dantas, tenhamos uma nova visão de futuro aí no esporte em Passo Fundo. Também, isso a gente quer que o gaúcho tenha esta mesma visão. Eu acho assim que serviu para a gente rever muita gente, mas para reencontrar e para encontrar, aliás, novos patrocinadores, salão lotado. E a gente notava que há um espírito assim de positividade. Vocês vão ver pelas entrevistas do prefeito, empresários que estavam presentes lá. Mais detalhes o seu Jorge vai anunciar aí. O que achou da festa, seu Jorge? Eu achei a festa maravilhosa. Como estou achando também maravilhosa esta camisa que você está envergando hoje, que representa os 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Meus parabéns. Essa é um presente que eu ganhei do Passo Fundo, 40 anos, comemorativo, e vai rodar por todo o Brasil comigo essa camiseta. Como é que faz para a aquisição dessa camisa maravilhosa, meu caro Dantas? É só comparecer na loja do Passo Fundo, lá na Presidente Vargas, no próprio estádio. Ainda tenho várias camisetas, muita gente comprou camiseta porque eles montaram uma mini loja na festa lá. E realmente também achei muito bonita, é comemorativa. Claro que a camiseta oficial é vermelha, branca e verde,
Mas essa aqui vai ficar para a história do Esporte Clube Passo Fundo. E outra coisa que eu pressenti, seu Jorge, o senhor é a nossa biblioteca ambulante desportiva. Todo mundo que chegava ia falar com o senhor tinha uma história para contar da história e da vida do Passo Fundo, do gaúcho, enfim, do futebol de Passo Fundo e região. Fiquei muito orgulhoso de estar ao seu lado aqui e juntamente com o Mafessoni. É bondade de vocês aí, né? Eu sou... Não, quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que quebrar o pau, eu quebro o pau. Não tem moleza. Mas a agora... memória- Vai deixar eu falar ou vai continuar? Então pode falar. Então tá. Tá na briga, A gente, logicamente, que recordou os bons momentos do Esporte Clube Passo Fundo, de sua fundação, participei, é evidente, isto há 40 anos atrás, e conversava com determinadas pessoas lá, inclusive com o prefeito Pedro Almeida, né, que tinha ao redor de seus 8 anos, 9 anos de idade, quando o Passo Fundo foi guindado à divisão principal, ou quando foi fundado o Esporte Clube Passo Fundo. Mas você estava lá, não é, Mafessoni? Estávamos lá, sim. Pois é, o Jorge é a história viva, né, do Esporte Clube Passo Fundo, né? Ontem, pessoal, tivemos a comemoração dos 250 grenais, 200 grenais, melhor, transmitido pelo Haroldo de Souza, né? É um decano também da narração, assim como é o Jorge, né? Aí em Passo Fundo. Como é bom a gente poder ver que a longevidade, né, e a história bonita desses homens que fazem o rádio. Antes do seu Jorge chamar a matéria, contar uma fofoquinha, uma vez. Adivinha quem que eu encontro lá? O prefeito. E aí eu falei pra ele, daí, prefeito, tudo bem? Tá lembrado de mim? Eu sou o que lhe cobra o ginásio, prefeito. Aí ele deu uma risadinha, mas o assunto não era ginásio, era o Esporte Clube Passo Fundo. Bom, as histórias foram contadas na mesa que se formou ali ao nosso redor, não é? E outra figura que está aí, de camisa rosa, lá no meio, nesta festa, no ocaso da festa, não é? É o Ari Machado. Ari Machado é o comentarista esportivo da cidade e da Rádio Planalto e que também teve participação efetiva quando da fundação do Esporte Clube Passo Fundo, né? Você também estava lá, Mafessoni, né? Bom, vamos lá então. Vamos aos detalhes. Festa maravilhosa lá no Salão Festivo do Esporte Clube Passo Fundo, autoridades, convidados especiais, famílias, enfim, participando deste acontecimento. E o repórter de todas as ocasiões, ao lado do Fernando Bertocchi, estavam lá documentando e nós reproduzimos com muito prazer aqui para os telespectadores do canal 26 da TV Passo Fundo. Na última semana que passou, mais especificamente na sexta-feira, aconteceu a festa de aniversário dos 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo, onde estiveram presentes as autoridades máximas do município, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, através do prefeito, que nós ouvimos durante a solenidade. Patrocinadores e muitos torcedores que lotou o salão e em que todos os ingressos foram vendidos. É o Esporte Clube Passo Fundo partindo para uma nova etapa depois dos 40 anos de existência, buscando uma competição em nível nacional e a subida para o Campeonato Gaúcho 2027. Ao nosso lado, o presidente Sevino Ferrão, o eterno presidente do Esporte Clube Passo Fundo, hoje numa data festiva, 40 anos de Passo Fundo. Presidente, o senhor é a pessoa mais indicada para falar sobre esses 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. É um prazer falar com o senhor. Boa noite, Dantas. Prazer receber vocês aqui no nosso salão de eventos, Fernando, canal 26. Olha, eu tive
a graça e a oportunidade de ajudar a fundar o Esporte Clube Passo Fundo lá em 2086, na Câmara de Vereadores, junto com o prefeito Carrão e mais 110 pessoas. De lá para cá, que tu vê o Passo Fundo lutando com sucesso, às vezes com dificuldade, mas temos na luta, temos levando o esporte e, se Deus quiser, daqui para frente, temos raízes bem profundas para fazer um grande futebol e dar um respaldo para essa nossa querida torcida que tanto merece. Passo Fundo pede por futebol profissional. A capital toda fala como é que Passo Fundo não tem. Mas agora com essa mudança de pensamento do Passo Fundo, ter calendário o ano inteiro, participar da Copinha, buscando uma vaga para a Série D e também da Série A2. Acho que é uma decisão importante ter calendário nacional. É isso aí, o nosso futuro é esse, leva esse, o clube que não participar do calendário nacional não vai ter futuro. E o Passo Fundo hoje vem muito forte com a sua base, está sendo feito um trabalho muito especial, tem jogadores já importantes, já temos exportando para a dupla Grenal, para outros clubes. Então vocês vão ver hoje aí, vai estar todos os nossos patrocinadores, nossos empresários que investem no futebol. Nós precisamos desse apoio. Eu já estou calejado, mas vai vir gente mais nova aí para assumir essa parte. Então a gente trouxe o barco até aqui. Agora daqui para frente, essa juventude já com a experiência dos velhos, eu tenho certeza que o esporte em Passo Fundo vai brilhar. Parabéns mais uma vez pelos 40 anos do Passo Fundo. Agradeço o trabalho de vocês, o amigo Fernando e o Dantas. Dá um abraço para o Marfessone. E é isso aí. Quem faz futebol faz alegria. Então vamos pensar em alegria, vamos fazer festa. Castrenho, como conhecido no futebol, mas ao mesmo tempo também o advogado e que tem uma paixão fora do comum, junto com a família, pelo Esporte Clube Passo Fundo. Hoje é o vice-diretor. Como é que é a expectativa em comemorar 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo? Boa noite, Dantas, boa noite a todos. Para nós realmente é uma honra hoje contar com essa casa e vocês vão ter condição de ficar cheia, pessoal nos prestigiando. E para nós, Passo Fundo, hoje é um momento de gratidão, de agradecer a todos aqueles que nesses 40 anos não mediram esforços para nos ajudar. Então é uma noite de gratidão, de mostrar o nosso trabalho, que a gente tem feito, a solidez do Passo Fundo nesse momento, e em cima do passado, das raízes que são pregadas, do trabalho que a gente tem uma esperança do futuro, de que o Passo Fundo, o futuro é agora, é 2026, e que nós vamos ter um ano de muito sucesso, que é o que o nosso clube merece, que a nossa cidade merece, e para isso nós estamos trabalhando, Dan. A bela decisão da diretoria é partir para um calendário nacional. Isso é fundamental para não ficar só dependendo de Série A2 ou de Gauchão. Para quem não entrar, realmente o futuro não é bom, né? É verdade, é uma das nossas prioridades, botar o foco a nível nacional. É importante o acesso, a gente sabe, vamos brigar por isso, mas Passo Fundo hoje, no momento que está o cenário do futebol brasileiro, se nós conseguirmos buscar uma Série D do brasileiro, tenho certeza que nos dará condição, experiência para que o Passo Fundo, quando chega numa primeira divisão, se mantenha e só cresça. É isso que a gente vai fazer esse ano, para isso estamos trabalhando. Temos certeza que todas as pessoas, patrocinadores, imprensa, torcedores que estarão presentes hoje aqui, sairão daqui entusiasmados de que o Passo Fundo está no caminho certo. Parabéns pelos 40 anos. Obrigado, Dantas, obrigado a vocês. O Canal 26 sempre nos prestigia e quero deixar aqui realmente o nosso agradecimento, porque quando a gente precisa de vocês, vocês abrem as suas portas e levar
ao público, ao nosso torcedor, as coisas do Passo Fundo é fundamental. E, então, muito obrigado mesmo. Ao nosso lado, o presidente do Passo Fundo Futsal, Márcio Patucci, prestigiando os 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Presidente, qual a correlação Passo Fundo Futsal e o futebol de campo? Olha, primeiro é uma alegria a gente poder participar, né, de 40 anos de um clube vitorioso aqui da cidade, um clube que mobiliza uma grande parte da torcida, que tem uma identidade muito forte aqui com a região do bairro São Cristóvão. E nós lá do Passo Fundo Futsal, assim como o Esporte Clube Passo Fundo, levamos o nome da nossa cidade. Com muito orgulho, com muito carinho, fazendo muito bonito, nós dentro das quadras e aqui dentro do campo, mas sobretudo o importante é a gente fazer um bom esporte, a gente mobilizar a sociedade, a gente está integrado cada vez mais com a comunidade. Prova disso é que tanto aqui no Vermelhão da Serra quanto lá na Arena, sempre um público espetacular para prestigiar. Mas hoje é um dia de festa, dia de comemoração. A gente veio em nome da nossa direção, dar um abraço aqui no presidente, dar um abraço em toda a direção do Esporte Clube Passo Fundo e que tenha, né, vida longa e grandes conquistas aí pelos próximos anos, porque o esporte é o que une a cidade, o esporte é o que une as famílias e a gente sabe que o trabalho que é feito aqui é um trabalho muito dedicado, com um grupo maravilhoso de pessoas e que serve de exemplo, inclusive para nós. Essa semana tivemos um exemplo positivo e uma inveja positiva, uma inveja boa. Erechim, quarta-feira tinha jogo pelo Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, e ao mesmo tempo a Supercopa de Futsal, preparando para o Mundial que vai ser em Carlos Barbosa. Podemos chegar lá, Passo Fundo tem condição de chegar lá, né, presidente? Olha, estamos pertinho, nós estamos a 70 quilômetros de Erechim. Daqui a pouquinho a vez de Passo Fundo. A gente ter um grande time disputando com vitórias, né, no campo e a gente, né, quem sabe fazendo bonito também no futsal, que é como eu disse, né, é algo maravilhoso para a cidade. E nós temos que nos espelhar nos bons exemplos. Erechim caminhou muito, né, há muito tempo tem feito movimentos aí exatamente para poder fazer com que tanto o futebol de campo e tanto o futsal sejam algo bonito para a cidade, que tenham representatividade e que estejam em competições, como tu bem citaste, né, a Copa do Brasil e a Supercopa, que é uma das competições mais importantes aí do futsal brasileiro. Pedro Brenes, dos grandes empresários de Passo Fundo, do ramo farmacêutico, todo mundo sabe da farmácia São João. É uma honra recebê-lo aqui e prestigiar os 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Prazer falar com o senhor. Prazer é nosso. A gente foi a convite da diretoria, estamos aqui participando da comemoração dos 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Então tá bonito aqui, as pessoas estão chegando e estamos aí para celebrar e comemorar essa diretoria que batalha muito, né, para que o Passo Fundo possa um dia estar na primeira divisão. Está na divisão de acesso, mas batalha muito para um dia estar na primeira divisão. E hoje, com certeza, aqui o pessoal vai contar a história dos seus 40 anos de existência, né? Porque é muito bonita a história do Esporte Clube Passo Fundo. Então, o esporte
tem vários, leva o nome do município. O Esporte Clube Passo Fundo aqui tem uma torcida, a gente vê aqui o número de pessoas que gostam, simpatizam, a comunidade que simpatiza com o clube. Então, esse momento aqui vai ser para reviver o passado, o presente e o futuro do que se pretende fazer dentro do esporte. O senhor falou uma coisa que o seu Clóvis Tramontina já diz há muito tempo. A mídia esportiva é a mais barata que existe na divulgação dos produtos. E o futebol, principalmente. Aquele que está na jaqueta é televisão para todo mundo hoje, em função das comunicações. Por isso a importância desse clube chamado Passo Fundo, né, seu Pedro? Com certeza. Está muito bonito aqui. Tá? Agora, luminário mágico, mais lindo ainda. A gente está aqui para ouvir também o que as pessoas têm a dizer, né? Em termos de estrutura, de planejamento, de estratégia, em termos de futuro do Esporte Clube Passo Fundo. Se o Passo Fundo hoje comemora 40 anos, uma das figuras importantíssimas nas categorias de base, ex-jogador até do Passo Fundo, mas como treinador, foi uma figura super importante, mas eu gostaria que o professor Ricardo Tolini falasse ao torcedor, ao telespectador, a sua história com o Passo Fundo. É um prazer falar com o senhor, professor. Prazer todo meu falar com vocês. A história é longa, né? Nós tivemos o privilégio e o prazer de poder praticamente conviver dia a dia com o Passo Fundo, desde a fundação até o último acesso nosso, Série A de Gauchão. Então nós temos, graças a Deus, uma história bem legal no clube. A gente sempre trabalhou no clube. Então, além dos acessos lá de 2012, nós tivemos aí campanhas quando a gente começou em 89 como técnico, né, nas categorias de base. Aí já na sequência a gente acabou sendo efetivado como auxiliar do Leandro Banchini em 99. E a partir de 99 a gente já foi buscando espaço, 2001 já como auxiliar, 2002 como técnico já em vários jogos, 2013 tivemos o privilégio de tirar o Passo Fundo do rebaixamento, um jogo contra o Pelotas, onde o Pelotas foi rebaixado. Depois, 2004, novamente a gente conseguiu tirar o Passo Fundo do rebaixamento. 2005 fizemos uma campanha maravilhosa, a gente saiu na segunda fase, retornamos depois na fase final, com 7 pontos atrás do penúltimo colocado, e conseguimos reverter e naquele ano rebaixar o São Gabriel naquele jogo histórico, onde o São Gabriel jogava Copa do Brasil com o Palmeiras, e depois o acesso na sequência, né? Saímos em 2006, retornando em 2011, aí o trabalho de 2011 resultou no acesso em 2012 e está na Série A 2013. E depois voltamos para cá em 2019, né? Aí na nova gestão do Volney, aí numa outra função, né? Ficamos fora em 2019, em 2020 assumimos a Copinha, acabamos saindo na semifinal frente do São José. Então é uma história legal, vencedora. Felizmente nosso trabalho sempre teve um percentual de 60% a mais. Então isso é importante e contou muito pra gente. Foi um prazer falar com o senhor nesses 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Tem que dar os parabéns à direção que está aí, às pessoas abnegadas que convivem e estão atrás de todo esse trabalho para tentar manter os clubes do interior vivos, né? Eu sou um cara que briga muito com isso, quer muito que o interior seja forte, que Passo Fundo seja forte, que tenhamos alguém na Série A da cidade e que seja o Passo Fundo nesse momento. Então dizer sempre obrigado ao clube que me deu a oportunidade, agradecer ao torcedor que sempre nos apoiou, nunca disse um não, tem um carisma por ele, um amor muito grande pelo torcedor do clube da cidade. Então isso faz com que a gente viva o futebol diariamente. Hoje mesmo fora a gente acompanha, vive muito o dia a dia do futebol da cidade, do estádio, do Brasil todo. Estamos ao lado do excelentíssimo senhor prefeito municipal do município de Passo Fundo, hoje prestigiando os 40 anos dessa importante entidade esportiva que tanto divulga
o nosso município. Prefeito, é um prazer falar com a Vossa Excelência. Prazer é meu falar com vocês, nesse momento que a gente comemora aí os 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo, e aqui dar um abraço na diretoria, na comissão técnica, nos nossos jogadores, desejar um grande ano, né, que nós tenhamos um grande ano do Esporte Clube Passo Fundo, como disse o senhor, um clube, um time que leva o nome da nossa cidade além fronteiras. Então, nada mais justo que a gente vir aqui dar um abraço, reconhecer todo esse trabalho, que a gente sabe que dá muito trabalho fazer futebol, né? E a gente procura apoiar, especialmente com o nosso Funesporte, que foi uma iniciativa criada há pouco tempo, mas que tem ajudado muito o esporte de Passo Fundo. E a importância, assim, economicamente Passo Fundo vai de vento em popa, urbanisticamente Passo Fundo está cada dia mais bonito, um grande aeroporto e agora precisamos de um grande time de futebol, seja gaúcho, seja Passo Fundo, principalmente numa série em nível nacional. É a maneira mais fácil de divulgar ainda mais o nosso município. Sem dúvida alguma, Passo Fundo vive um grande momento. Nós somos aí, como região norte, o segundo PIB do estado do Rio Grande do Sul. Muitas empresas se instalando novas aqui também. Quando as empresas vêm para cá, a gente também quer que elas se aproximem do esporte, porque uma empresa que acredita no esporte também ajuda a fomentar esse setor que é tão necessitado de ter patrocinadores fortes, fiéis, que possam ajudar os clubes. Então é uma roda que tem que girar. Estamos fazendo a nossa parte dentro da gestão, propiciando que novos investimentos sejam feitos em Passo Fundo e com isso essa cadeia possa crescer cada vez mais. Mas tenho convicção que esse ano vai ser um grande ano para o esporte de Passo Fundo, sem dúvida nenhuma. Beleza, né? Um belo trabalho. Meus parabéns, ô Carlos Dantas. Você merece ser elogiado nesse momento, né? Tá, eu também sou daqueles que quando critico. Não fico devendo, não. Mas quando vem muito confete, daí eu tô ligado. Tem que se ligar, porque depois o bicho pega. Não aceita. Aceito. Muito obrigado, é uma brincadeira. Mas é que também, assim, um momento especial, a gente está sempre procurando melhorar, né, Mafessone? E essa festa Passo Fundo é um exemplo. É um marco dentro da história. Agora, não adianta também só ter grande festa, desculpa agora a beliscada. E nós não temos um grande time para esse ano. Esse ano o bicho vai ter que pegar, né? Então, essa é a matéria principal que ficou exposta pela manifestação dos diretores, dirigentes e presidente Passo Fundo. Entre os remanescentes que lá estava o Dídio Valério, que nos recebeu afetuosamente lá na portaria, estava ali se dedicando e tal. E, além do Siviero, que foi o grande campeão na fundação do Esporte Clube Passo Fundo, no primeiro ano, quando o Passo Fundo já foi direto da segundona para a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Outra figura, Alberto Poltronelli. Uma figura importante, dirigente do clube e também foi um dos cofundadores do Passo Fundo. Essa figura sensacional, aquele abraço ao senhor Alberto Poltronelli, que é gente fina demais. Nos perdoem não citarmos os nomes de diversas pessoas. De jogador quem estava lá, Ernestina, grande goleador, pena que não pôde comparecer o Felipe e nem o Cláudio Freitas, mas tinha mais jogadores. Lá estava Paulinho. Ernestina, quem mais? Tinha um goleiro da antiga que eu não conhecia, não me lembrava dele que estava lá. Adílio estava lá, Thiago também estava lá, que era o goleiro. Né? Como é que é o que foi homenageado? Hoje ele é gerente do clube comercial. Macarini também. E o Gustavo, o lateral, prata da casa. Outra notícia boa. Parece, Mafessone, que já está começando a surgir os primeiros futuros jogadores com possibilidade de jogar na equipe principal do Passo Fundo ou fazer caixa no futuro para o Passo Fundo. Vou citar mais um, Jorge Lucas. Lateral consagrado, jogou no exterior, jogou no Atlético Mineiro, foi atleta do Grêmio Futebol Porto Alegrense e praticamente encerrou a sua carreira pelo Esporte Clube Passo Fundo. Hoje é um grande empresário, um abraço a ele, um abraço para o seu pai, o Milton Kozer, não é? E essas figuras que são sensacionais e que fazem a história do nosso futebol. O pessoal de Água Santa, né?
Pessoal natural de Água Santa. Exatamente. Como é que é o nome dele? Citou agora? Jorge Lucas. Jorge Lucas, desculpa. Ele é Água Santa, exatamente. Eu também... vi aí a figura do zagueiro, do técnico Ricardo Attolini também estava aí, né? Também, uma figura viva. E o lateral esse que nós estávamos falando agora, o Jorge Lucas, tá feliz da vida. Por quê? Quando ele passou pelo Belém do Pará, ele montou uma senhora churrascaria hoje, uma das mais importantes de Belém do Pará, e com a subida do Remo, principalmente agora esse jogo que o Grêmio esteve lá, no Inter, lotada a churrascaria, porque a gauchada foi em peso na churrascaria do Jorge Lucas lá em Belém do Pará. Muito bem, são detalhes que foram observados pela reportagem que lá estava presente. Eu tenho mais fofoca, professor, mas vou deixar para o próximo programa. Não, conta. Não, deixa para a próxima. Sim, mas você citou uma série de pessoas aí, me parece que tem alguns anotados aí. Vamos dar o recado de uma vez? Telespectadores, o Bueira, torcedor do Passo Fundo, estava lá com nós, né? Uma figura sensacional, nosso, né, fiel escudeiro aqui. O Luiz Toninho, motorista de Uber, também assiste nós direto. E o Urris Mendes, lá da John Deere, da filial daqui da John Deere, que é revendedora de máquinas, né, agrícola. O Urris Mendes também é nosso telespectador. Aquele abraço a todos vocês, é uma honra. Um destaque para o pessoal do marketing do Esporte Clube Passo Fundo. Lá estavam, não vou citar nomes, não é? Mas realmente fizeram um belo trabalho, recepcionando, divulgando, enfim, fazendo a comercialização de produtos que recordam e vão lembrar sempre o Esporte Clube Passo Fundo. Isso é muito bom. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores. Voltaremos já já. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Repercutindo ainda o clássico Grenal do último domingo, vitória tranquila do Grêmio em cima do Internacional, praticamente colocando a mão na taça. O Grenal decisivo ficou para domingo que vem no Gigante da Beira-Rio. Mas acredito, Paulo Roberto Mafessoni e Carlos Dantas, que a coisa está definida. Gauchão já tem
um novo campeão. Não entendem vocês assim ou entendem também? Márcio? Eu acho que, de fato, ontem o Grêmio venceu e venceu quem jogou melhor, mas melhor mesmo. Internacional foi longe de ser o time que vinha sendo festejado pelo seu torcedor, mesmo com as limitações que tem, porque a gente sabe que as peças que compõem o elenco do Internacional são jogadores para segunda divisão. Não são jogadores para representar a estatura de clube que é o Internacional. Falhas individuais. Olha, veja bem que o primeiro gol do Grêmio sai de uma falta que o Inter tem a seu favor, tiro frontal, o cara chuta a bola na barreira, tinha 2 na barreira, chuta a bola na barreira e toma um contra-ataque e aí nasce o gol do Grêmio. Então, é uma situação assim que faz com que o torcedor colorado se preocupe realmente pelo Campeonato Brasileiro, porque este gauchão me parece que já está definido, embora exista naquela coisa, não existe jogo jogado, mas é muito improvável que o Internacional faça essa façanha no próximo domingo. Olha, a minha opinião é o seguinte, o máximo que o Inter pode chegar, mas olha, é com muito esforço, é num 3-3, indo para os pênaltis, aí sim, mas mesmo nos pênaltis não tem qualidade para cobrar. Eu não entendo como é que os jogadores de meio campo do Inter, sabe? Se tu tem um Alan Patrick, que é um cara que pifa todo mundo, no primeiro tempo não chegou uma bola redonda pro Alan Patrick. E aquela falhou última... nos 2 gols do Grêmio, hein? Como é que é? O seu Alan Patrick falhou nos 2 gols do Grêmio. Mas aquele segundo, principalmente, na reta final, dá pra ver que ele já não tem mais perna. Ele não aguenta 2 jogos, 2 tempos. E além do mais, vai ser mais uma vez esse gauchão pura ilusão. Por quê? O Grêmio vai ser campeão achando que tá bem, onde dá para ver a torcida criticando alguém que dizia porque queriam mandar o Mister embora. Tá aí, olha o time que ele montou. Mas contra o Inter, só um pouquinho. O Inter tá caindo pelas tabelas e vai servir pro Inter se ligar definitivamente. Ou reforça até a metade do ano, por exemplo, porque depois da última janela já não busca mais, se tiver na zona do rebaixamento. Ou se reforça até a metade do ano aí na parada da Copa, ou vai para a segunda divisão. Escreva o que eu estou dizendo. O time do Inter é muito ruim. Olhem bem, esse Félix Torres, um negãozinho medroso, zagueiro medroso, devia ir para cima, não. Apertava, ele devolvia para o goleiro. Apertava, devolvia para o goleiro. Não joga para frente. Esse 16, Ronaldo, caindo pelas tabelas. Então, infelizmente, não é de hoje. O jogador não tem culpa. Culpa é quem contratou em não conhecer futebol e, às vezes, muitas vezes, prevalecendo o interesse financeiro no contratar. Eu acredito que o Internacional baqueou muito porque perdeu no sistema de meia cancha. O Alan Patrick não estava bem, logicamente, mas um time como o Internacional não pode depender única e exclusivamente do Alan Patrick. Ele articula jogadas, tudo bem. Ele é o melhor jogador do Internacional na atualidade? Concordo, mas tem este detalhe, não podemos ficar na dependência de apenas um jogador. E a expulsão do Bernabé desarticulou praticamente Mafessone o esquema montado pelo Paulo Pesolano. E o Paulo Pesolano foi muito devagar para fazer as alterações e infeliz nestas alterações, porque o Grêmio soube tirar proveito da indefinição do Paulo Pesolano, que ficou na beira do gramado simplesmente provocando, agitando e não definindo as coisas a favor do time por ele treinado. Ele foi muito mal no jogo nesse Grenal. O Paulo, que é um bom técnico, que vinha fazendo grandes apresentações do time do Internacional, que passava pela mão dele. Mas quando ele deu uma entrevista no sábado, dizendo de que era um jogo de 180 minutos, visivelmente a gente via o Internacional ontem querendo amorcegar, levar a decisão em casa, temos que administrar o resultado. E o Paulo ontem fez uma coisa muito ruim, que é transferir a culpa para terceiros. Ele errou, ele foi mal e ele foi engolido ontem taticamente também. E a própria direção do Inter, né? Quando quis colocar culpa no árbitro ou no VAR, casualmente é daqui, o VAR, né? Que não deu aquela falta em cima do Borré
Não, foi uma disputa de bola. E o jogador do Grêmio foi malandro. Quando ele pulou, ele explodiu a bola, ele pulou de costas e virou-se no ar sem protegendo. E realmente deu com o cotovelo no rosto do Borré, mas foi um choque onde o jogador do Inter levou a pior. Aí todo mundo queria expulsão. Não adianta, o Inter não teve futebol, defesa em linha, não tinha um na segurança, ou seja, o último jogador lá atrás com esse, como é que é o nome? Amuzu. Esse Amuzu aí rápido, tu tem que ter alguém escorado lá do lado dele, porque a primeira que ele escapasse era certo que ele ia fazer gol, não deu outro. Mas o detalhe é o seguinte, a Macaca estava tão solta contra o Internacional que o terceiro gol não estaria saindo. Não fosse colocado o peito do jogador do Internacional. O zagueiro do Inter chegou na corrida e levou o azar. A bola bateu nele e foi para dentro. Mas vocês... Não sei se vocês concordam comigo, mas o resultado não passou pela arbitragem. Não, é chororô de quem perdeu, mas de fato não passou. O Internacional foi mal, foi um time que jogou muito pouco ontem, né? Não repetiu o primeiro Grenal. Ao contrário, ontem parecia que o Grêmio era o Internacional do primeiro Grenal. E agora o Inter joga quarta-feira já fora de casa contra o Atlético. Né? Minas Gerais. Atlético de Minas. E o Grêmio joga quinta contra o Bragantino, em Porto Alegre. Então, já é a quinta rodada de 38. O relógio está indo. E tem gente, não, ainda dá para recuperar. Eu acho que se não ganhar umas duas agora seguidas, tanto o Inter como o Grêmio, principalmente o Inter, não vai ficar difícil de buscar. Voltando ao clássico Grenal. O que te pareceu, Mafessoni, você, Dantas, a não inclusão dos meninos já de saída para se estabilizar, para se estabelecer num Grenal importante como aquele? Usaram simplesmente jogadores mais cascudos e deixaram a meninada. Isso aconteceu por parte do Grêmio, como também do Internacional. Pois aí, eu vou te dizer uma coisa, Jorge, eu até admirei a coragem do técnico do Grêmio, na medida em que firmou aí os dois zagueiros jovens, né? O Gustavo e o Vieri, né? Então está repetindo, está dando a minutagem necessária. E também a opção de ter colocado na frente, né? Colocando na frente a figura do Amuzu, mantendo o Amuzu, que vem com umas boas atuações, e também no lado direito o Enamorado. Os dois fizeram gols, quer dizer, ficaram no banco aí o William, ficaram no banco o tal de que festejado e tanto idolatrado jogador que foi trazido agora pelo Grêmio por um monte de dinheiro de volta, né? Que não tinha nunca jogado no time principal, que ainda está devendo, né? Que é o TT, né? Então, eu acho que, por todos esses aspectos, né, eu quero enaltecer uma figura, Jorge e amigo Dantas. Como é importante a pessoa baixar a cabeça e trabalhar, mesmo no momento de dificuldade. Tinha alguém mais criticado, mais cobrado do que o lateral direito Pavão? Ele agora se firmou. Foi o destaque do jogo ontem. A verdade é a seguinte... O Inter entrou com o espírito de amorcegar o jogo. Arrastar o jogo para um 0-0, 1-1 no máximo. Essa é a verdade. Eles não entraram com aquele pique, com aquela pegada, né, de sair para cima e buscar um resultado e colocar o Grêmio na obrigação com o estádio praticamente não, lotado, 50 mil torcedores. E aí, quando eles acordaram, estava 2-0. E aí, quem que busca? É difícil. Então, para mim, a taça já está... meio caminho andado, e vocês viram que o Grêmio ontem reinaugurou o calendário do ano, Mafessoni e ouvintes e seu Jorge. Tem flauta aí. Terminou o carnaval, o Grêmio abriu ontem a semana da Páscoa, depois vem o quê? Eleição, e depois... Não, Copa do Mundo, eleição e Natal. Tá montado o calendário do ano. Que maravilha! Descobriu a América, o rapaz. Uma flauta para todos os colorados aí por parte de um colorado que está aqui dividindo a bancada comigo. Eu sou colorado, eu sou interior Futebol Clube, seu Jorge. Você sabe disso. Tá aqui, não mente pro tio. O tio não gosta de mentir. O senhor gosta de fazer fofoca. Deus deu a vida. Não mente Deus deu a vida e cada um cuida da sua. Bom,
Vamos lá, então. Eu estou cuidando da vida minha, graças a Deus, muito bem cuidado. Jorge, E acho bom agora? você ficar na sua, não vem com agressões aí, porque hoje eu não estou afim de tolerar, não. Tem 2 trabalhos. Não vou ficar e tolerar, não. ficar. Paulo Bafessoni. Meninos, olha aqui, vocês viram que o Monson e a Avenida podem decidir quem fica, né? Sobrou eles 2. E aí, quem vai permanecer? Eu acho que ficou a Avenida. Eu tenho certeza que o Avenida não vai esmorecer, não, né? Eu acho que esse monstro, primeiro que eu acho que um time que não tem estádio, não tem lugar, não pode continuar. Eu apenas lamento que o time da minha terra, o Internacional de Santa Maria, apenas tinha passeado na divisão de honra do nosso futebol. Esperava um pouco mais do Interzinho, lá de Santa Maria, mas lamentavelmente não deu. Faltou organização, faltou projeto, faltou investimento. Esse investimento que eu digo é a busca de jogadores a nível de divisão de honra. O que não fez o Internacional de Santa Maria e paga o tributo. Vai ter que pedalar de novo em 2027. Agora fica muito difícil. Mas, seu Jorge, eu fiquei sabendo em off aí que o Inter de Santa Maria teve um problema sério de vestiário. Um jogador da antiga Inter que mal chegou lá, no primeiro mês já pediu vale. E depois contaminou o vestiário. E aí não tinha como mandar embora. Então, tudo isso também tem que ser analisado antes de contratar ou quando contratar, tem que ter comando. Se tiver que mandar embora, manda na hora. Porque senão depois não busca mais o resto do grupo. Bom, para complementar então, eu acredito no Avenida de Santa Cruz, na sequência, não é? E, consequentemente, o Guarani, que já está garantido. Fica a Avenida e Guarani, na divisão de honra do ano que vem, para fazer companhia, Deus queira, com Passo Fundo e Gaúcho lá na especial. Jorge, e o Paulo Henrique vai suplantar o técnico preferido do Carlos Dantas na disputa entre São Luís de Juí e Novo Hamburgo? É um jogo, começa hoje a decisão dessa Taça Farroupilha, São Luís e Novo Hamburgo, e sexta, Novo Hamburgo e São Luís lá no estádio do Noia, estarei lá no estádio do Vale dos Sinos, estarei lá, se Deus quiser, presente nessa partida, que vale o título e a vaga para a Copa do Brasil, se eu não me engano, para o ano que vem. Exatamente. Né? Isso. Então, isso. O Paulo Henrique ou o Rogério Zimmermann, seu Dantas? Rogério Zimmermann. Olhem hoje o Rogério Zimmermann. Ele põe o time para cima desde o primeiro minuto. Não é treinador que se encolhe. Para mim, hoje, o Rogério Zimmermann é difícil trabalhar com ele? Mas tem que saber trabalhar com ele. É o melhor técnico do interior hoje, disparado. E outro que veio aí, que é o Gelson Conte, que também segurou o Guarani, possivelmente está classificado o Guarani de Bagé, né, que joga contra o Monson no Passo da Areia. Então, o Gelson chegou e conseguiu dar uma virada. Então, os 3 melhores que tem aí para mim hoje, o Gelson, o Paulo Henrique e que era do Brasil, que é do Novo Hamburgo hoje, né? Rogério Zimmermann, para mim, é o rei do interior hoje. Paulo Henrique mostrou qualidade realmente e tirou o São Luís de Juí praticamente do fundo do baú. Exatamente. Uma pessoa, tem uns treinadores, tem determinados jogadores que se identificam com determinadas torcidas e determinadas equipes, né? O Paulo Henrique veio de lá de São Leopoldo, fez uma bela competição, morreu na praia. Chegou aqui, pegou o São Luís aos trancos e barrancos, daqui a um pouco está na final, buscando uma vaga para o ano que vem da Copa do Brasil. O que é o futebol, né? Mas é um bom técnico, um estudioso, um rapaz jovem, né? Muito dedicado àquilo que faz. Gosto muito do trabalho dele. Não poderemos encerrar o nosso programa de hoje sem falar no futebol de salão, no futsal. Não é? Os acontecimentos de Erechim nesse prolongado final de semana lá na promoção do Atlântico. Ô, professor, eu estava com inveja de Erechim essa semana. Quarta-feira tinha jogo pela Copa do Brasil, Ipiranga e o time lá de Rondônia. Atlântico. Não, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil no campo, às 19 horas. E ao mesmo tempo, às 19 horas, uma competição de alto nível, a Supercopa de Futsal do Brasil, buscando do campeão, que o Magnus saiu campeão, né? Que venceu no final o Atlântico por 4-2, e vai jogar a Libertadores
de 24 a 31 de maio em Carlos Barbosa, em homenagem aos 50 anos de Carlos Barbosa. E eu aproveito aqui para mandar um abraço e os cumprimentos a toda a direção e torcedores do Carlos Barbosa, seu Clóvis Tramontina, a figura do Jarico, que é uma figura emblemática, Choco, que são figuras emblemáticas que estão comemorando essa semana, comemoraram nesse fim de semana 50 anos de existência do maior time e melhor time de futsal de todos os tempos, que se chama Dantas e a Jorge. CBF. Eu passei ontem pela entrada ali da cidade da sede da CBF, né? Como Carlos bonito Barbosa? ver lá em Carlos Barbosa as bandeiras, né, colocadas na entrada da cidade, em frente à Maria Fumaça, né, enaltecendo ali as cores, né, da equipe da CBF. Uma identificação bacana, né? Quem sabe aí para a cidade do Passo Fundo também ter as cores do Gaúcho, do Passo Fundo Sal. Olha que coisa bonita. Você passa, já associei com o time da CBF, né? Eu acho que o Passo Fundo está no bom caminho. Pelo que eu tenho notado nos últimos dias, que eu tenho ficado mais em Canoas do que aqui. E agora, ficando esses dias aqui, convivendo com o pessoal, eu noto que parece que a coisa está diferente. Sabe quem é que estava com dificuldade e se representou essa semana? O vôlei feminino. O Giba me disse que se viu aos trancos e barrancos em conseguir atletas do padrão que ele quer para as competições desse ano. O mercado está muito difícil. E tô feliz, Mafessoni, porque eu vi uma guria com 15 anos de 1,90 m jogando um vôlei de brincadeira com os irmãos na beira da praia. Dei um toque para ela. Ela é infanto do Mauá e é federada. E ela procurou o Passo Fundo vôlei e possivelmente o ano que vem esteja vindo para cá. Esgotado o tempo regulamentar. Muito obrigado, Carlos Dantas. Muito obrigado, Paulo Roberto Mafessoni. A nossa gratidão a você pela audiência e pela paciência conosco no programa de esportes da TV Passo Fundo. Nós voltaremos na próxima semana, mas lembrando, se você não fez a influenza ainda, a vacina contra a influenza, faça, porque ela está aí, não é, levando muita gente para as casas de saúde. Nós não queremos que isso aconteça com você. Um grande abraço e até a próxima.